no Haiti, onde os escravos vinham, migravam para o Haiti, e no Haiti se distribuía os escravos para toda a América. E ficou um reduto lá de escravos, que era uma doença endêmica na África, e assim que entrou na América. Como o Haiti também era uma fonte de turismo gay, né, os primeiros casos que apareceram foram em Miami em função desse turismo gay. E o que me chamou a atenção, que ela disse, é que como a AIDS deixou de ser uma doença epidêmica e passou a ser uma doença endêmica, parece que as pessoas estão se importando menos com a doença, né? E a incidência está voltando a aumentar, né? E me chamou a atenção isso. E aí ela contando que o Cazuza não teve o benefício de usar nenhum tratamento, ele começou a usar AZT, mas no final a doença já estava muito avançada. Então, a ideia da gente discutir nesse Grand Round não é bem o tratamento, mas estes aspectos éticos e da doença, como é que a gente se relaciona melhor com essa doença, como é que a gente consegue definir diagnóstico, passar diagnóstico. E aí eu me lembrei de uma situação que nós tivemos na emergência há uns anos atrás, não sei se a Carmen participou, o Goldin também, de um rapaz que chegou aqui com HIV positivo, foi feito o diagnóstico na emergência, ele estava muito doente, e o pai dele, durante os 3, 4 dias, depois de 3, 4 dias, entrou com uma queixa na ouvidoria, dizendo para ele o seguinte, que ele estava reclamando dos médicos da emergência, porque o filho estava internado há 3, 4 dias, muito mal, ninguém tinha dito o que ele tinha, acho que o Gerson deve se lembrar desse caso, e ele queria saber, porque médico nenhum dizia nada para ele. E, na verdade, o rapaz, que eu acho que era um rapaz de 20 e poucos anos, tinha um HIV positivo e não queria que dissesse para o pai. Como é que a gente sai desse embrulho, né? Depois o Gerson pode dar como é que foi o segmento desse caso. Mas a gente, então, montou esse Grand Round basicamente fundamentado nessas questões éticas. E a doutora Carmen, que vai nos falar primeiro, Carmen, que é a pediatra responsável por todo esse programa e coordena toda a assistência à AIDS aqui, especialmente na área da pediatria. Depois nós vamos ter o professor Jefferson, que vem também com o seu braço ligado ao conselho, para nos ajudar nessas questões éticas. E, no fim, como sempre, o professor Goldin nos dando todo o seu background na área. Vamos começar? Bom dia, pessoal. A gente sempre procura, nessa época, né, aproveitando o Dia Internacional, conversar um pouquinho sobre a AIDS. Sem deixar de salientar que o Rio Grande do Sul, infelizmente, está no top, né? Nós temos o maior número de casos novos, casos velhos, enfim, taxa de transmissão vertical, a ponto que, neste fim de semana, foi assinado, né, uma parceria para enfatizar a importância disso entre o Ministério da Saúde e o Rio Grande do Sul. Então, pode passar para nós? Nós vamos começar baseado numa situação que nós vivemos agora, neste ano. É a situação desta mulher, K, 27 anos, gesta 4, para 0, cesárea 3, né, e aborto 1. Esta mulher tem uma história de não ter feito pré-natal regularmente, HIV positivo, com diagnóstico nos exames da rotina do primeiro trimestre desta gestação, que foi a terceira cesárea, ex-usuária de crack, referindo abstinência há 2 anos, ex-moradora de rua, morando há 2 anos com um companheiro de mais idade, ela tem 27, ele tem ao redor de 50, que a retirou deste ambiente e do uso de drogas. Ela realiza, então, uma cesárea no HCPA em 17 de maio, com bolsa rota no ato e o uso de AZT-EV, conforme manda o protocolo de prevenção da transmissão vertical do HIV. Próximo. Bom, na unidade, então, de internação, ela refere que seu companheiro não sabe de sua condição de HIV positivo e que não pretende contar. A equipe da neonatologia enfatiza a importância da revelação desse diagnóstico e combina e condiciona a alta à revelação. Só vai para casa se contar para ele. K mostra-se irredutível e tenta fugir do HCPA com o bebê. E a segurança, né, do HCPA a impede e encaminha para a ouvidoria. Ela e seu bebê, que estavam fugindo, foram resgatados
na saída do HCPA. Professor Jefferson. Hã? Não, volta. Parei. Professor Jefferson. Podia abrir, por favor, ali. Bom, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar falando aqui no Grand Round. Especialmente eu vou trazer a visão do Conselho de Medicina, ou a visão do Código de Ética, a visão deontológica, né? O questionamento, nesse caso, é o seguinte: o sigilo médico pode ser quebrado, deve ser quebrado, né? Rapidamente, assim, os conselhos têm uma função cartorial, aquele negócio que a gente tem que registrar lá o nosso diploma para nos tornarmos médicos. Tem a função judicante, que nos assusta a todos nós, né? Quando nós recebemos 2 denúncias aqui no Rio Grande do Sul por dia, 700 denúncias por ano, uma ação de fiscalização e uma normativa. A normativa, ela é feita tanto pela diretoria como pelas câmaras técnicas. Nós temos aqui 48 câmaras técnicas, onde se pode fazer resoluções e pareceres. Então, eu fiz tudo isso aqui para dizer que existem pareceres sobre isso, porque nem tudo que nós fazemos, a gente está explicitamente no Código de Ética Médica, mas nos cabe exercer a nossa missão, a nossa atividade, obedecendo o que diz o Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica nós podemos dividir em 2 partes. Agora, não sei se todo mundo tem lido ou tem acessado. O último é de 2010, né? O anterior era de 88, ou seja, ficam mais de 20 anos com o mesmo código, né? Nós temos 25 princípios gerais, que seriam assim as nossas normas, como fazer o bem, como fazer as coisas adequadamente. E 118 normas deontológicas pelos quais os artigos que nós podemos ser julgados. Tá? Bom, então, nos princípios gerais do Código de Ética, já diz que a nossa função, né, a nossa atenção é a saúde do ser humano. E já lá ali no 11º diz que o sigilo é um bem fundamental da nossa relação. Né? Ela se baseia muito no sigilo que tem que ser respeitado. Mas já dá, né, ali uma vírgula ali, dizendo que pode haver exceções para esse sigilo. Né? Bom, a outra coisa é que muitas vezes nós médicos nos esquecemos, nós temos não só um dever com o nosso paciente, mas com o entorno, com a saúde pública. Né? Então, tem que ser pesado muito o interesse individual quanto o interesse coletivo. Né? E também se fala nos princípios individuais da nossa relação de confiança, e é por isso que esse novo Código de Ética, diferente do código anterior, ele enfatiza tanto a autonomia dos pacientes, porque tem que ser uma relação recíproca. Bom, vamos aos artigos para depois a gente poder chegar lá. Então, assim, primeira coisa, tem que ficar bem claro, e que parece que nesse caso teve um encaminhamento. Nós não podemos, nós somos punidos se nós não esclarecermos exatamente o nosso paciente sobre todas as consequências da sua doença, sobre tudo. Tem que ser esclarecido. E esse ser esclarecido não é só conversar, tem que ficar identificado, no prontuário tem que constar. Não precisa ter uma procuração ou com 3 testemunhas, assinado. Tem que ficar claro no prontuário. Fulano falou com a mãe, ela se negou a entender, a participar. Fulano, a assistente social, esteve aqui. Então, tem que ficar claro isso. Bom, e é uma obrigação também colaborar com as autoridades sanitárias. Quer dizer, por pior que seja esse diagnóstico, maior que seja o sigilo, é uma doença de notificação compulsória. Eu tenho que dizer isso aí. Isso aí eu não posso me negar. Né? Já nos chegou questionamento sobre isso, de pessoas influentes no meio, que não queriam, né, em cidades pequenas, que não queriam que o seu médico divulgasse o diagnóstico. Tem que divulgar. No atestado de óbito. Né? Então, claro que todas as pessoas que manipulam isso também estão sob a responsabilidade do sigilo. Bom, aqui, mesmo assim, isso é uma relação que tem que ter uma certa simetria. Quer dizer, nós devemos permitir que o paciente tenha liberdade de exercer todos os seus direitos e, ao mesmo tempo, nós também temos nossas responsabilidades. Né? Então, nós não podemos garantir o exercício dele decidir como ele quer ser tratado, etc., etc. Né? Mas ficar bem claro, né, sobre todas as consequências da sua doença, como parece ficou claro, e esse é o que tanto nos assusta. O capítulo 9 é quase todo sobre sigilo. Né? Então, assim, o artigo 73, é vedado ao médico revelar fato que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão. Todo mundo para aí.
Isso aí eu não posso falar. Não, existem exceções. Está ali, no próprio artigo. Salvo por motivo justo, isso aí nós vamos definir, dever legal, né, o Nazi falou aqui, atestado de óbito tem que constar, notificação compulsória tem que constar. Ou então, consentimento por escrito, ele pede um atestado, então, aí a gente pode fazer. Então, existem as exceções. Bom, permanece a proibição. Mesmo que esse paciente tenha falecido, se isso não vai lhe causar nenhuma exposição, não estão obrigados, não tem por que revelar ao pai ou à mãe se ele não ia modificar nada a evolução. Então, mesmo que o paciente seja de conhecimento público, né, você tem um paciente que tem uma notoriedade e vem lhe perguntar, ele já faleceu, né, ou já se divulgou, não cabe a nós abrir esse sigilo, porque ele foi nos confiado. Se descobriu de outra forma, né, tudo bem. Exatamente. O que o Goldin colocava aqui, por exemplo, isso tem uma implicação, inclusive, econômica, né? Seguradoras, etc. Então, de repente, vocês estão envolvidos num processo como esse. Então, se isso não vai influir em risco, nós vamos ver qual é o motivo justo. Não tem por que abrir. No caso de vocês forem solicitados ser testemunha, pode se dizer impedido, tá? Ou investigação de suspeita de crime, porque não cabe nós, aos médicos, colaborar ou revelar segredos que possa expor o paciente a processo penal. Bom, inclusive para crianças, isso é verdadeiro. Se menor de idade lhe confiar a um de nós, por exemplo, isso é muito comum, meninas adolescentes que já estão tendo relações sexuais, que não querem que conte para os pais e que estão usando anticoncepcional, né? Se ela tem capacidade de discernimento, muitas vezes nos é confiado esse segredo e nós temos que guardá-lo, né, e respeitar isso. Tá? Bom, então, no caso, há motivo justo, né, já que o legal estava claro, há motivo justo para a quebra do sigilo, né, então essa paciente, que tinha um parceiro fixo, né, pai do seu filho, tem HIV positivo, né, ele pode ser descortinado, esse diagnóstico, ou deve ser descortinado. Né? Motivo justo, parece ser o risco, né, ao parceiro e à criança, no caso, nós vamos ver depois, né. Então, existe um parecer do Paraná, já de 2006, né, num paciente em que não retorna, faz o exame e não retorna para receber o resultado. E o médico recebe positivo. O que ele deve fazer? É um paciente casado, é uma mulher casada, então o que ele deve fazer? O que diz lá aquele parecer? Sendo a paciente casada, deve o médico obrigatoriamente comunicar o parceiro da paciente, mesmo que ela não tenha retornado, ou seja, não quis saber o diagnóstico, né? Primeiro, deve, seguindo toda aquela sequência, deve comunicar o paciente, deve entrar em contato, é a nossa obrigação, e se assegurar de que ela vai comunicar, ou se não o comunicar, nós temos que fazer isso. Tá? Então, estimular a fazer o teste. Por quê? Porque ele está em situação de risco, por causa disso. Então, esse é o motivo justo. Tá? Bom, na resolução CFM de 92, bem antiga, sobre portadores de AIDS, se refere que o sigilo profissional deve ser rigorosamente obedecido, como tem sido enfatizado durante todo esse tempo, mesmo após a morte do paciente, o que está inclusive agora no Código de Ética. Mas tem ali no parágrafo único, será permitida a quebra do sigilo quando houver autorização expressa ou dever legal, que não é o caso, ou, aqui, ó, por justa causa, proteção à vida de terceiros, comunicantes sexuais ou membros de grupos de drogas endovenosas, quando o próprio paciente recusar-se a fornecer-lhes a informação quanto à condição de infectado. Eles fecham exatamente no caso aqui apresentado. Em 93, né, se fez também esse mesmo, pergunta ao CFM, tem esse parecer, né? Então, nessas condições, é dito, né, é plenamente justificada a quebra do sigilo, posto que se proteger um bem-estar social e a saúde, quer dizer, a vida de um outro paciente, né, ou de alguém que está exposto. Né? Então, pode, nessas situações, e deve ser quebrado o sigilo. A assessoria, agora em 2012, também chegou um questionamento aqui no CREMERS, exatamente sobre o mesmo tema. Né? Então, e que eles referem nessa resolução, não é a resolução, isso aí é um parecer. Não, pacientes, referindo-se à resolução do CFM, o nosso departamento jurídico diz que nenhum direito é absoluto. Né? Então, ele tem que ser considerado dentro do contexto. Né? Admitindo excepcionalmente a flexibilização do sigilo nas hipóteses determinadas por lei,
autorização expressa ou justa causa. Só que a justa causa, não dá para a gente fazer um índice, um menu de justa causa. Cabe a cada um de nós identificar se aquilo é uma causa justa ou não. Então, cabe a nós fazer o juízo de valor naquele momento. Por isso que é tão complexo. Então, para finalizar assim, esse paciente, havia o parceiro, existe um evidente risco de contaminação. Não há dúvida nenhuma que ele não só pode, mas como deve ser. Né? E a criança, se a gente identificar que há risco de má adesão ao tratamento, expondo essa criança a um possível risco de não ser tratada, também identificar o responsável e ser feito a comunicação. Tá? O desafio é como fazer esse processo. Essa que é como dar as má notícia, como conseguir isso. Pode ser por manobras coercivas, pode ser por manobras educativas, isso eu acho que vai ser discutido a seguir. 2 slides só. O último, o penúltimo, assim, isso deve constar no prontuário, pessoal. Colar, aquele negócio colar e paste ali, não serve. A gente tem que escrever, conversado com a família, discutido com a família, porque é a forma como se evidencia que houve a busca na tentativa de resolver aquela solução. Então, isso é muito importante, né, de manter porque é um dever nosso, médico, né, o prontuário legível com todas as informações. Então, isso deve constar no prontuário, não pode ser só atas de reuniões fora do serviço, tem que ser, ou do serviço, tem que ficar ali no prontuário. E, já que se falava aspectos legais, no Código Penal também, nós, do ponto de vista civil, nós somos proibidos de revelar segredos que a gente tenha conhecimento por nossa atuação profissional. Mas, mesmo assim, já existe, né, no Supremo e no Tribunal Pleno, né, um conceito de que isso não é uma pedra pétrea, ou seja, um conceito pétreo, que pode haver exceções, que a gente pode, em determinadas situações, visando o benefício de alguém, romper o sigilo. E, especialmente no próprio Código Penal, existe um artigo do qual, se nós não revelássemos isso, nós seríamos cúmplices, que é o artigo 131, praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que está contaminado, um ato capaz de produzir contágio. Então, tanto do ponto de vista ético, no Código de Ética Médica, quanto no Código Penal, existe, né, a recomendação e o nosso dever, né, de envolver os outros possíveis afetados por esse diagnóstico. Né? Era isso que eu tinha. Obrigado. Não, é muita coisa. Doutor Nazi, gostaria de saber se o pessoal da Álvaro Alvim está ouvindo bem. Sim? Agora não, eu sou ótima, mas bota lá na Álvaro Alvim. Não precisa. Eu no telão, para ficar grande, né? Fico no telão. Assim. Bom, tu passa para nós volta para a minha apresentação. Bom, pessoal, aí assim, ó, tá, aí nós tínhamos parado ali que foi a mãe e o bebê foram para a ouvidoria. Pode passar o próximo. Então foi chamada a sua irmã, que já sabia do diagnóstico, e cá registra a sua contrariedade em ter que revelar a sua condição de infectada por HIV. Ela protesta, ela não quer revelar. Seu companheiro vem ao HCPA para buscar a paciente na unidade de internação, pois entendeu no dia anterior que a alta seria dada neste momento. Próximo. A ouvidoria solicita consultoria do Serviço de Bioética para auxiliar na condução da situação. Após reuniões com diferentes membros da equipe assistencial e com a puérpera em separado, a alta é dada pela equipe da neonatologia. O retorno na agenda dos bebês expostos ao HIV do próprio HCPA é garantido. E neste sobe, desce e foge, o bebê acabou perdendo a coleta de carga viral, né, que aqui nós conseguimos fazer no momento periparto, né, que foi muito lamentável. Embora, deixar bem claro, isso não é o preconizado, porque nem todos os locais têm este número de exames que possa, né? Então, assim, se faz sempre nos bebês com ao redor de 2 meses e depois com 4. E nós conseguimos fazer uma no periparto, que é o momento importante de se fazer o diagnóstico, principalmente em situações mais complicadas. Acabou não acontecendo. Professor Goldin, eu acho que é a sua vez. Eu não vou terminar, não.
Eu quero devagar, professor. Ele quer a resposta. Não, eu tenho só perguntas, só perguntas. E aí? Bom, quando nos chamaram para fazer a consultoria desse caso, tinha um cenário extremamente conflituoso, né, e com alguns desdobramentos muito delicados. Porque uma questão que logo foi levantada é assim, por que não deixar a mãe fugir se ela queria fugir? Né? Que podia ter sido uma solução muito razoável, se vocês forem pensar, desde que não gerasse nenhum prejuízo maior. Que, por exemplo, ela saindo daqui por fuga, esse bebê não teria toda a tramitação de retorno para o ambulatório do hospital. Consequentemente, era um bebê que não iria ser acompanhado, era um bebê que não teria o retorno para o serviço de referência ao qual ele se referiria. E o que de fato geraria uma situação como essa? Ela chegaria em casa dizendo que saiu do hospital, né? Ou seja, isso tem um protocolo que daria para seguir dentro do hospital, que seria uma alta contrária à indicação da equipe médica, nós temos todo passos a seguir, mas seria totalmente diferente do que nesse caso propriamente dito. Esse caso tem um componente que eu acho que é importante, que a gente não pode deixar passar, e eu vou trabalhar com dois cenários diferentes. Tá? O cenário do caso concreto, esse aqui, e a situação mais ampla, que a gente vai ter que pensar em outras abordagens. Nesse caso, ele tem um componente que chamou muito a atenção desde o início, que era o seguinte. Esse senhor, né, que era o pai do bebê, tinha conhecido a paciente numa situação que ela era moradora de rua e usuária de drogas. E ele, numa relação que ele começou a estabelecer afetiva com ela, sabendo que ela era moradora de rua e usuária de drogas, acolheu ela dentro de casa, retirou ela das drogas, retirou da rua, e já estavam vivendo algum tempo juntos nessa situação. Ou seja, qualquer pessoa que fosse minimamente informada da situação já saberia do risco dessa relação. Ou seja, é totalmente diferente do que numa situação onde não há qualquer indício da possibilidade de promiscuidade, de qualquer possibilidade de uso de drogas e assim por diante, e que o nosso dever de informar seria no sentido de alertar para uma situação que aquela pessoa desconhecesse. Quando, nesse caso, a situação era exatamente o contrário. Ele sabia, esse risco para ele não seria uma novidade, porque ele tinha pleno conhecimento do passado, de todo o conhecimento dessa vida pregressa dessa senhora. Então, nesse contexto específico, eu, particularmente, achava que não seria o mais adequado fazer essa revelação, principalmente naquele momento, no sentido de condicionar a alta do bebê a essa revelação. Era uma situação que vocês veem assim, que foi pressionada por uma fuga, a irmã já estava presente para dar apoio para essa senhora, e estavam ambas na ouvidoria. Quando se estava fazendo os primeiros contatos com a equipe assistencial, o marido chega ao hospital para vir buscá-la, tendo entendido que ela teria alta naquele dia. Então, vocês se imaginam que era uma situação de bastante estresse, e acabou tendo, por uma questão de bom senso, eu acho, de todas as partes envolvidas, de ser dado a alta para essa senhora. Ela foi para casa com o bebê, né? E depois a Carmen vai contar o desdobramento desse caso. Mas eu só queria contextualizar esse caso na situação da história, da relação que existia entre ela e o seu esposo. Vocês veem o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, quando lançou aquela resolução que o Jefferson mostrou, que ela é de 92, né? Foi extremamente prudente, extremamente proativo naquele momento da epidemia de AIDS. Que vocês veem que o que aconteceu naquele momento? A grande questão eram essas revelações que estavam sendo feitas assim, muito abruptas, né? A gente, naquela época, não tinha tratamento disponível, era uma situação, era um cenário totalmente diferente.
O que eu acho, eu discordo daquela visão da mãe do Cazuza, eu acho que o que está fazendo não é a banalização, é a possibilidade de tratamento. As pessoas banalizaram o risco associado à doença, mas vocês veem que a diminuição do risco direto, a possibilidade de tratar, não teve nenhuma influência numa outra coisa que se chama estigma. É uma doença que continua sendo tão estigmatizada quanto era na década de 90, apesar de toda a evolução dos métodos diagnósticos e principalmente dos tratamentos. E eu estava brincando ainda com a Carmen hoje assim, a gente não vê, por exemplo, com pacientes com hepatite C, por exemplo, a mesma preocupação na revelação com os familiares e com parceiros sexuais. E se vocês forem ver, não é diferente e com consequências hoje, em termos de tratamento, muito mais severas, se a gente for pensar. Mas agora vocês não têm o estigma social associado à hepatite C que tem na situação da contaminação por HIV. Então, essa diferença gera nos profissionais, primeiro, uma reação de contra-transferência, que é notória, né? O paciente continua tendo essas situações, de ter alguma forma de rechaço, alguma forma de... como é a forma de contaminação para a qual ele adquiriu esse vírus acarretava uma série de gradações. O Nazi estava naquele período que, quando se começou com essa história toda de HIV, de tratamento de HIV no hospital, e quando os pacientes chegavam para fazer avaliação cardiológica, né, a discussão toda, tal, e vinha e ia, tal, e vocês viam que as equipes às vezes pressionavam mais ou menos, e um dos argumentos era o quê? É um paciente que se contaminou por transfusão. E aí todo mundo se mobilizava. Se era um paciente que se contaminava por uso de drogas injetáveis, todo mundo dizia, tem mais é que seguir a própria sorte porque foi por vontade. Né? As crianças sempre ficaram num caminho à parte, mas quando a gente lida com pacientes adultos, ficava naquela gradação do usuário de drogas injetáveis, que compartilhava agulhas, da pessoa que tinha hábitos sexuais promíscuos e era homossexual, do que tinha promiscuidade e era heterossexual, e depois vinha o pessoal das transfusões. E a pergunta que até hoje ainda se faz no hospital, e é uma coisa que não tem importância nenhuma, é vocês veem assim, quando aparece o diagnóstico, a pessoa diz assim, como é que foi a contaminação? Essa pergunta interessa a pouquíssimos profissionais, se vocês forem pensar. Mas ela continua nessa lógica ainda da mobilização a partir do estigma associado, que gera nas equipes a ansiedade de querer o quê? Se ver livre dessa informação o mais rápido possível. E talvez esse seja o erro mais crasso, se a gente for pensar. Quando o Conselho revogou essa resolução de 92 e substituiu por uma mais recente, ele retirou a explicitação da justa causa. Aquela questão do usuário de compartilhamento de drogas, do esposo, isso foi retirado e permaneceu só justa causa. Justa causa, no direito, é das coisas mais complexas que tem, que é o seguinte, é extremamente subjetivo dependendo do caso concreto. Ou seja, não é uma situação que pode ser previsível e aplicável a todos os casos. Não, ela vai ter que ter uma contextualização no conjunto das circunstâncias para que permita que seja feito isso. Então, a prudência nesses casos tem que ser muito grande. Prudência no sentido, né, de razão prática, de pensar naquela situação real que a gente está vivendo. Eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso dever com a verdade é fundamental e que nós não podemos, né, declinar disso de forma nenhuma. A questão é que não pode ser feito sempre com a mesma receita e numa coisa abrupta. A gente tem que ter uma perspectiva estratégica. No caso dos bebês, a experiência mostra o quê? Que a possibilidade de ruptura de relações é muito maior quando se faz a coisa sob pressão e que, quando essa senhora traz o seu filho e ela é acompanhada no ambulatório, sabe que vai ser um acompanhamento que pode ter um bom desfecho, né, que esse bebê pode negativar, ou nem nunca positivar, no caso, mas ter esse acompanhamento, ela vai receber um tratamento e ela vai estar se deparando com isso, e ali talvez seja o momento da revelação.
Sem que vocês esqueçam de um detalhe que às vezes as pessoas não se dão conta. Essa senhora, se ela é HIV positiva, se ela vai ir para casa com esse bebê, ela vai estar levando medicações, ela vai estar com um impedimento de amamentação, ou seja, ela vai ter inúmeros outros sinais que vão dar para a família de que alguma coisa não está adequada. Ela não tem como omitir isso de uma forma plena, total, como algumas outras coisas poderiam. E aqui cabe uma ressalva, só para a gente parar e aí fazer a continuidade, que é a respeito do seguinte, ó. São duas relações totalmente diferentes na mesma pessoa. Uma é o pai enquanto companheiro, enquanto esposo de uma paciente que é uma puérpera, e outro é o pai enquanto pai daquele paciente que está sendo atendido pela equipe de neonatologia. Vocês veem que é uma relação totalmente díspara, totalmente diferente. Se o companheiro pergunta para a equipe da obstetrícia, que está acompanhando a esposa dele, o diagnóstico dela, a equipe não pode dar essa informação. A equipe está impedida porque aquela relação deles é para como uma pessoa que é maior, capaz e que está, se de alguma forma ela disse que não queria, eles têm que atender a essa vontade dela. É totalmente diferente do que um pai que tem um filho na neonatologia, que está sob cuidados de um pediatra, de um neonatologista, e que ele pergunta ao pediatra, qual é o diagnóstico deste meu filho? Por que o meu filho está aqui e aí não é um adulto que impediu, é um bebê que não tem ainda manifestação de vontade e vai ser decorrente da vontade do pai os atos que vão se seguir. Ou seja, naquele momento muito privilegiado, no sentido mais amplo da palavra privilegiado aqui, de que naquele momento aquela família tem 2 pacientes internados, a esposa, o seu bebê e tem o pai nessa relação, a relação é totalmente diferente daquele pai com a equipe da obstetrícia, daquele pai com a equipe da NEL. Um está impedido e o outro tem o dever, se questionado, ele vai ter que fazer essa revelação. Mas notem que é um triângulo, porque esse bebê está atrelado àquela mãe, a equipe da obstetrícia trabalha em conjunto, na lógica do alojamento conjunto, mas não vai existir um impedimento se o pai perguntar diretamente à equipe, ali ele está exercendo o papel de responsável legal por um paciente, que muda totalmente a configuração. Mas essa não é a experiência que a gente tem. A experiência sempre é via a revelação através de quem poderia ser o elemento de contaminação, que é a esposa. E que é um dado que a gente não dispõe, que é de saber quantas delas foram contaminadas por essa pessoa que a gente está querendo alertar de um possível risco. Que talvez ele tenha imposto a ela um risco e tenha silenciado. Então, todos esses fatores a gente tem que levar em conta, e se vocês olharem o conjunto legal, o conjunto moral das regras todas contidas na questão mais deontológica do Conselho Federal de Medicina, em nenhum momento está dito que essa revelação tenha que ser feita imediatamente. Essa é a questão. Essa é claramente uma decisão estratégica da equipe de estabelecer o que é o melhor momento e quando vai se estabelecer essa revelação. Agora, eu tenho certeza o seguinte, que o pior momento é fazer isso de uma forma impensada e abrupta, expondo todo mundo para quê? Para provocar rupturas de vínculos, que nessa hora sempre vão acabar acontecendo, se ela for feita de uma forma mais atabalhoada, das pessoas não poderem, talvez até se reorganizar para conviver com essa ruptura de vínculo que possa existir. Então, quem sabe a Carmen continua e depois a gente faz uma rodada final. Passa o próximo, por favor. Bom, ao redor de 15 dias de vida, esse bebê volta ao ambulatório, ganhando peso, tomando bem o seu AZT xarope, que ele depois recebeu por 4 semanas, conforme manda o protocolo. A mãe refere que revelou o seu diagnóstico de HIV ao companheiro, que a rejeitou. Ela foi morar junto com as crianças, ela tem uma outra menina que mora com ela, né? Então, ela foi morar com a sua irmã e com a sua mãe, que, nesse momento, já estava sabendo do diagnóstico. E eu perguntei para ela como é que foi para a mãe dela. Ela disse, doutora,
não teve maiores problemas, até porque a minha mãe já perdeu um filho de AIDS. A minha irmã morreu de AIDS. Então, não tem rejeição, a gente está bem lá. Nós solicitamos os exames para o bebê com carga viral e CD4. E aí, infelizmente, nós recebemos os resultados deste bebê. 993 mil RNA por ml, com o CD4 maior que eu já vi na vida, nunca vi ninguém com 7 mil CD4, 40%. Aí foi repetido, né? Então, em 28 de agosto, aí uma carga semelhante, e agora, em novembro, nós fizemos de novo, e essa é a história natural da doença, vai caindo, né? Está em 200 mil, tá? Com CD4 bom, e nós estamos agora discutindo com a mãe que a gente vai ter que tratar esse bebê, mas é que não adianta, assim, é a mesma história de tu fazer o diagnóstico, né? Tu faz, tu te alivia, contei. Ai, não vou ser processada. Aí é a mesma coisa, começa o remédio, tem que começar. Aí ela não vai dar, né? Porque vai ser difícil, ela tem que engolir esse diagnóstico, ela tem que engolir essa situação toda. Pode passar o próximo? Bom, esta mulher, nós fomos revisar todo esse prontuário, onde é que falhou, por que não deu certo, né? Ela fez pré-natal, embora ela tivesse uma história de um pré-natal irregular, né, que é a história que a gente estava lidando, revisando. No Clínicas, ela tem 7 consultas de pré-natal. Então, ela retirou os medicamentos. Então, assim, ela, em todas as consultas, ela veio várias vezes conosco. Num primeiro momento, ela não queria ficar por aqui, porque ela mora longe. Depois, ela se deu conta que seria bom. Ela ficou vindo, e ela sempre dizendo que tomava os remédios. Que horário ela tomava? E a gente sempre parte do pressuposto que não toma. Então, quando ficava enjoada, quando vomitava, nunca aconteceu isso. Então, ela jurava de pé junto que ela realmente tomava os medicamentos. Tá? E aí, assim, os exames dela, ela começou, então, em dezembro, ela tem uma primeira carga de 26 de dezembro, mais ou menos com 15 dias de antirretroviral, de Biovir e Caletra, ela estava indetectável. E aí, o exame de maio, isso é 7 de maio, o bebê nasceu 17, então, 10 dias antes, ela tinha uma carga de 627 cópias, e um CD4 que caiu, né? Um CD4 bom, mas ele era 34%, ele caiu para 26%, né? Ele, de 900 para 600. Tá? Pode passar o próximo? Bom, então, assim, nós vamos ver... Mas como que não deu certo? Se ela tinha 600 cópias, nós temos mães nossas com 100 mil. Eu tenho uma paciente que ela teve 2 filhos com mais de 100 mil de carga viral, com menos de 100 CD4, e os 2 bebês são não infectados. Então, tu fica procurando onde é que falhou, né? Então, assim, nós fomos olhar a retirada dos antirretrovirais. Passa o próximo. Então, aqui, ela retirou em 10 de dezembro, tá? Então, em 26 de dezembro, a carga indetectável. Depois, ela tirou em 15 de janeiro e 7 de maio. Nunca mais tirou antirretroviral. Né? E aí, em 7 de maio, ela tinha aquela carguinha, mas que certamente subiu, e os estudos mostram que a virada na gestação, que se diz na infecção, quando tu faz pico de carga viral na gestação, o risco de infectar é 3 vezes maior do que numa situação em que a mulher está infectada e está com aquela carga estável. Né? Então, assim, a gente não sabe até onde ela foi, mas certamente, né, com uma carga bem elevada. Então, ela acabou infectando, esse bebê é infectado, uma linda menininha, porém infectada. Deixa eu ver o próximo, acho que é o grupo. Tá, não, volta, depois eu falo do grupo. Gudinho, acho que a gente tinha que... Porque, assim, tem que contar. Não é para contar. Não é para contar naquele momento. Então, assim, isso pode parecer algo totalmente antagônico, né? E, na realidade, não é. Né? E a gente tem visto, na nossa experiência, como uma outra que aconteceu em maio, uma situação bem parecida, agravada por um bebê com malformação. Né? Então, assim, uma mulher com anti-HIV negativo no começo da gestação, que ela virou durante a gestação, então tinha tudo para infectar o bebê. Né? A experiência que a gente tem é que, com o tempo, esta mãe acaba contando, né? E eu acho que isso que a gente está querendo, né, discutir é como fazer isso, porque a equipe às vezes fica tão ansiosa que quer passar essa informação adiante rapidamente. Quer dizer, cumprir meu papel, ninguém vai me
me denunciar lá para o professor Jefferson, então está tudo sob controle. Tá? E aí, e nós, ao mesmo tempo, queremos que essa família tenha adesão ao tratamento e venha aqui ouvir más notícias. Então, o nosso especialista em más notícias, Dr. José Roberto Goldin. Eu só queria saber, essa foi uma gravidez desejada ou é uma gravidez acidental? Acidental. Troca de mel. Essa foi acidental. Em algum momento vocês discutem, não sei se é o pessoal da obstetrícia, de prevenir a gravidez desse tipo de paciente quando chega lá no ambulatório da gineco, que aí não é obstetrícia ainda. Há uma discussão com relação a diminuir a probabilidade de gravidez desse tipo de paciente ou não? Isso perguntar. Eu acho que nisso a gente concentra, e a discussão com a gineco é essa, assim, ó, é planejamento familiar, né? Quer ter filhos ou não quer, né? Isso é feito, tá? E o que eu tenho visto com as mães dos nossos pacientes, não sei, o pessoal da gineco, eu vi a Eunice entrando, não sei onde é que ela foi. Está bem na minha frente. Assim, muitas pacientes têm muita dificuldade, porque assim, o que elas querem? Elas querem ligadura. E eu estou com uma agora que eu estou levando para discussão, que ela está na 4ª gestação. Ela teve 2, a terceira ela queria ligadura, não deu certo, e a 4ª também. Então, assim, o que a gente está tentando discutir é não só nessa situação, mas assim, ó, como agilizar esse processo, né, de anticoncepção numa situação dessa. Embora a gente saiba que ser HIV positivo não tem nenhuma contraindicação de ter bebês, porque uma mãe adequadamente tratada, o risco de infectar esse bebê é menos de 1%. Mas existe a solução dela poder querer fazer medicina? Sim, como qualquer mulher. Só um ponto que é importante, no caso que as pacientes muitas vezes se conversam e tentam se organizar para que a paciente tenha um planejamento adequado. Né? Mas as pacientes chegam no consultório muitas vezes já com o diagnóstico firmado, com estabilização da doença, e desejam ter filhos. Né? Então, a gente tem que conversar com essas pacientes e é feita uma parceria com o infectologista para tentar decidir qual é o melhor momento para que ela possa engravidar. Porque elas sabem, e é um grupo de pacientes que muitas vezes é articulado e bem informado, que se ela fizer um tratamento adequado, acompanhamento adequado, o risco pode cair para 1, 2%. Então, assim, por que eu não posso ter filhos, doutor? E de 27%, 30% cair para 1 a 2%, eu posso ter o direito de ter meus filhos e os meus filhos provavelmente vão nascer sem a doença. Mas certamente é feita essa conversa, se aborda isso, aborda riscos para que a paciente pense bem a respeito de ter ou não ter filhos. Mas é feito sempre isso, com certeza. Mais alguém? E tem o risco, só uma coisa que a gente pode acrescentar, que às vezes é a decisão de fazer a ligadura em função daquela relação que ela está mantendo, e ele rompendo e tendo um novo companheiro, ela querer reverter para poder então ter filhos na nova relação. Eu quero só colaborar. Existe uma agenda no ambulatório de enfermagem e planejamento familiar, que é atendida pela minha colega Maria Luísa. Está falando mesmo? Não tão rápido assim. Só você tem que ter que fazer aqui por letrinho aqui. Esta agenda, ela é orientada sobre todos os métodos, inclusive é conversado sobre esse desejo de planejar mais filhos ou não. Então, existe essa agenda no ambulatório em parceria com a equipe médica. E complementando o que a Suzana está falando, encaminhado para a psicologia e se faz toda uma avaliação do casal para ver se de fato existe o desejo real de fazer a ligadura ou não. E aí encaminha então para a equipe médica. Eu acho que essa etapa da discussão é fundamental, porque isso aqui tudo aconteceu, porque eventualmente essa abordagem não tenha sido adequada ou não tenha sido encaminhada por circunstâncias da própria paciente. Não sei se a Álvaro Alvim tem alguma pergunta. Eles não ouviram porque estavam algumas falas sem microfone. O meu colega vê vocês se mexendo e abre o áudio.
E essa agenda sou eu que atendo, tá, como enfermeira ali da Zona 6, em conjunto com a equipe de planejamento familiar, que a Cláudia faz parte, como psicóloga, a doutora Adriana e a doutora Maria Celeste. E eu recebo já por encaminhamento dos médicos, quando elas têm alta, para irem para essa agenda receber a informação. Mas, atualmente, a gente combinou também com a doutora Eunice que essas pacientes soropositivas venham para nós, para mim ou para a Suzana, no pré-natal, e a gente já começa a conversar no pré-natal, porque é um trâmite que demora, leva meses para que elas consigam chegar até fazer uma ligadura, mesmo sendo o desejo delas. Senão, a gente vai ver o método que ela acha mais apropriado para ela. Em nenhum momento é imposto que ela tenha que fazer a ligadura. Okay. É só esclarecimento e ela é que escolhe. Eu não sei se vocês querem passar aqui para cima e a gente já começar a discussão. Porque eu queria focar um pouquinho nessa coisa mais ampla, sair um pouco da criança e um pouco também para o adulto. Essa situação que eu contei aqui do pai, não sei, tu te lembra, Gerson? O pai esse que chegou na emergência e queria notícias do filho e que os médicos não davam. E o filho terminantemente disse que não queria que o pai soubesse. Como é que tu acha que a gente aborda isso? Não sei se tu te lembra desse caso. Eu não me lembro como é que terminou. Te lembra, Gerson? Quero que tu fale. Tem que falar no microfone. É que não houve apenas essa situação, a gente teve outras, e se é a situação que eu me lembro, e eu participei também, realmente foi uma informação que foi sendo protelada em função da manifestação da vontade do paciente de que não fosse revelado esse diagnóstico enquanto ele estava ainda bem e com a sua consciência preservada. O que ocorre é que o pai vinha, né, nas visitas diárias e via que o paciente estava evoluindo assim de maneira desfavorável e não conseguia entender a situação, e ele tinha que participar, inclusive, de decisões que eram decisões que a equipe médica precisa da participação do familiar, cada vez mais, principalmente quando o caso começa a ficar complicado. Na manifestação de vontade dele, ele não previu isso, que na hora H quem estaria presente era o pai. E a situação acabou sendo revelada por uma visão de justa causa, né? E então se revelou ao pai, até porque um atestado que acabou sendo fornecido, ele iria com o diagnóstico, já sabia que aquele paciente ia evoluir mal, né? E quem estava ali participando daquela situação naquele momento era justamente o pai. E o pai precisava dessa informação até para ajudar a equipe médica. Bom, quando o CFM fez a resolução, colocando que, inclusive depois da morte, deveria ser preservada, me parece assim que o professor Goldin colocou a questão assim, existem outras circunstâncias que vão acabar revelando. E, realmente, nesse caso, a equipe médica protelou muito, eu acho, protelou até onde deu. E se sabia assim, bom, mas eu vou ter que preencher um atestado, que eu vou colocar ali, síndrome da imunodeficiência adquirida, obrigatoriamente, no atestado de óbito, que foi o que acabou acontecendo. E quem é que vai receber o atestado de óbito? É um familiar que vai comparecer na hora do óbito, ele vai ver, né? É claro que havia aí também um receio da equipe médica, e esse é um receio cada vez mais presente, de alguma questão legal. Mas foi assim que foi resolvido, tentou-se usar o tempo, e eu me lembro que foi bem demorada a situação, num primeiro momento não se revelou. Acabou se revelando depois. Mas o paciente ficou sabendo que o pai sabia? Eu não me lembro disso. Não, o paciente, na verdade, nesse caso, esse paciente ele ficou tão mal, ele não fazia tratamentos. Isso mesmo. E, aí ficou mais fácil. Ficou mais fácil, né? Em outras situações talvez não fique. Querem comentar? A gente chegou a fazer todo um estudo a respeito dessa situação da revelação abrupta feita pelo atestado de óbito, e o problema disso implica numa lei federal, que é a Lei de Registros Públicos, que obriga que essa situação seja feita desse jeito, que poderia, tem alternativas, mas o problema é que implica numa alteração de uma lei federal, que aí é muito complicado. Agora, aqui no hospital nós já tivemos dezenas de situações desse tipo.
né? No início da epidemia, isso era a rotina, que os pacientes chegavam aqui dizendo que não queriam que a família soubesse, se fazia toda uma efetiva proteção da privacidade, e a família se surpreendia quando recebia o atestado de óbito do paciente e se deparava e disse, mas isso nós não sabíamos. Perfeito. Né? E não deveria saber, mesmo se o paciente não tinha vontade. Agora, tu vê, nessa situação, hoje em dia, a gente já tem um outro instrumento legal importante para poder usar. Se o paciente, que é uma pessoa maior, que está numa situação que a gente sabe que vai progredir numa possível perda de capacidade de tomada de decisão, a gente já pode antecipar isso com o paciente e deixar registrado em prontuário de quem ele delega para fazer as tomadas de decisões futuras. E aí isso fica registrado pela resolução do Conselho, basta o registro do médico. Eu acho que, prudencialmente, eu faria que, por exemplo, algum outro profissional que não só o médico, tipo ou a psicologia ou a enfermagem, reiterassem, dizendo que, perguntado ao paciente, ele reiterou que quem é a pessoa que ele delega para tomar decisões na impossibilidade dele tomar de ter capacidade para tomar decisões seria fulano de tal, e essa pessoa passa a ser a referência. Claro que tem toda a implicação legal, né, de que tem já outras pessoas que poderiam assumir isso, mas se é um paciente maior de idade, teria que haver uma designação judicial, e quando surgiu aquela resolução do Conselho sobre diretivas antecipadas de vontade, surge também essa delegação. Eu só queria deixar bem claro uma coisa que eu acho que é importante, que é assim, o grande problema que tem é quando a Carmen usou a frase importante, é quando a equipe quer se ver livre do problema. É de querer jogar a coisa diretamente para a solução. E nem sempre é assim. A gente tem que ter uma questão de um andamento adequado desse processo de revelação. Que quando os pacientes chegam e conseguem integrar essa má notícia na noção deles de futuro, eles fazem essa revelação. Nós participamos não tenho nem ideia de quantas vezes a gente participou de situações de revelação, e que muitas vezes o paciente, ou a paciente, seja lá quem for, está querendo ter alguém do lado. Né? E ela chega e diz assim, olha, doutor Nazi, o senhor pode revelar. Quando o Nazi faz a reunião com o esposo ou com a família, a pessoa se antecipa e revela. E muitas vezes, para surpresa de muitos, aquela pessoa já sabia e já tinha um diagnóstico prévio. Né? Então, todos esses cenários a gente tem que levar em conta, e não é assim sempre uma visão de ter uma vítima inocente na frente, mas de que essas pessoas são atores de um processo que a gente não domina todas as informações. É isso que o Goldin falou, né? O tempo de cada um, e o que a gente tem visto é que essas mães, no nosso caso, né, elas conseguem elaborar isso num tempo razoavelmente bom e elas contam para os seus companheiros. Né? E elas dizem isso. Não, agora ele já sabe esse problema, ele vai ter que ver. E uma me disse algo muito interessante. Não, ele disse que estava muito mal, e eu disse para ele, imagina eu indo para uma cesárea, sabendo que eu tinha e que o meu bebê podia ter. Então, assim, te segura porque eu me segurei. Né? Então, eu achei essa frase, te segura, eu me segurei. Tem mais uma pergunta lá atrás. Só um pouquinho, tem que ter microfone, senão o pessoal da Álvaro Alvim não ouve. Vai fazer um comentário. Depois, não tem. Eu tenho uma questão que se relaciona um pouco com isso, mas não diretamente. Eu sou a Andréa, sou assistente social da neonatologia, que é a seguinte, no caso de usuárias pesadas de substâncias psicoativas, às vezes a gente tem que encaminhar a guarda para um familiar. E é relativamente comum isso aqui. No caso, eu tenho conversado com os familiares, é feito toda uma avaliação, contato com o conselho tutelar, de mães HIV, que o familiar vá assumir a guarda desse bebê, que geralmente é a mãe da paciente, uma irmã. Eu
combino que é importante ela trazer essa informação, porque quem vai estar cuidando do bebê efetivamente e se responsabilizando legalmente pelo bebê vai ser o familiar. Eu não costumo eu passar essa informação, mas eu explico a importância da paciente informar o familiar, que vai ser quem vai estar cuidando. Só que eu fico meio insegura em relação a essa situação. Assim. Bom, não posso responder. Essa é uma informação, nesse caso aí, é uma informação médica. O responsável é o médico. Ele vai ter. Então, assim, quebra de sigilo. Dever legal não é o caso. Uma justa causa. Nós estamos imaginando que esse bebê está exposto a um risco e quem vai cuidar dele tem que saber esse diagnóstico, porque quando vai procurar um outro médico, né, tem que informar a história pregressa. Mas essa é uma responsabilidade do médico, porque é ele que detém essa informação. Ele compartilha com outras pessoas que também têm o dever de sigilo, mas o responsável é o médico. Sim, esse bebê vai receber ZT, né? Tem que tomar Exatamente. medicamento em casa. Então, o que eu queria colocar aqui foram colocadas situações diferentes que têm abordagem diferente. A primeira coisa que tem que deixar marcado é que, se nós identificamos, e aí a única discordância que eu tenho com o Goldinho, no caso, que quando ele se referiu ao exemplo, aí pode ser que eu tenha entendido errado, por exemplo, se eu sou o obstetra e eu sei que essa mãe tem HIV, eu tenho obrigação de revelar isso para o esposo. Eu não tenho urgência, eu acho que foi colocado muito bem. Muito bem, eu não tenho urgência. Mas eu detenho uma informação do qual uma pessoa pode ser exposta. Eu acho que tu colocaste muito bem. Pode ter sido ao contrário, ele contaminou. Então, essa é a obrigação médica. O que foi colocado aqui, isso nos acontece conosco, nós levamos muito tempo para elaborar um diagnóstico, para chegar a um diagnóstico. Excluímos, incluímos, abrimos leques, fechamos, chegamos finalmente ao diagnóstico. E aí a gente tem uma ansiedade de passar isso para uma outra pessoa que não teve esse mesmo tempo. Né? E aí é um turbilhão. Então, assim, o momento não vai mudar nada se eu esperar um pouco. Né? Agora, essa decisão tem que ficar clara. Esqueçam, eu estou dizendo assim, a experiência de alguns anos de conselho e quando chegam as denúncias lá, só tem uma coisa que... Existem várias versões. Cada um tem a sua versão. Só tem uma forma de nós chegarmos próximo da verdade. É no documento. E o documento que se utiliza é o prontuário. Então, se eu decidir não revelar nesse momento, que é o juízo de valor, foi falado aqui, olha, não vamos falar para esse pai, agora pegando um outro exemplo, porque esse paciente nos solicitou e ele está no livre domínio do seu intelecto e ele não quer, e ele já sabe do prognóstico, que ele não quer que o pai sofra, etc., etc., nós vamos compactuar com eles. No momento em que ele estiver inconsciente, tiver que tomar decisões de final de vida, nós vamos identificar. Isso tem que ficar claro. O que não pode ficar é um hiato em branco. Quer dizer, que o médico, de uma hora para outra, fez um conluio com o paciente e acabou negando tudo. Então, se eu pudesse dar um conselho, se inscreva. Cada situação é uma situação específica. Não tem similitude. Elas têm similitude, mas não tem igualdade com as outras. Então, se inscreva. Por que nós fizemos isso? Isso é o registro adequado que vai servir para qualquer coisa. Mais alguma pergunta? Álvaro Alvan, professor Moriguchi. Os velhinhos ainda não têm esse problema. Ou tem? Não diz isso. Tem? Ô, professor Moriguchi. Foi muito instrutivo, obrigado. Foi muito bom. Os velhinhos têm também, né? Tá cheio de velhinho, né? Nós vamos ter que fazer um sobre terceira idade e HIV. Tem muito, tá? Tu passa o próximo, porque eu só quero, assim, bom, pessoal, ao longo do final de 2011, o hospital sacramentou, vamos dizer assim, o que já vinha acontecendo, que é o programa de assistência à AIDS do HCPA, onde foi... nós temos representantes, né, de todos os serviços, tá, para tentar
melhorar o atendimento dos nossos pacientes e para fazer isso que a Luísa, né, acabou de citar. Né? Como é que a gente pode agilizar a situação daquela paciente que eu falei, que ela está no quarto filho, ela queria 2 e ela não conseguiu chegar à sua anticoncepção. Então, uma estratégia que parece óbvia, né? No começo da gestação, ela já vai planejando o seu próximo passo. Tá? Bom, como é um assunto polêmico, é um assunto amplo, a gente foi se espraiando. Passa o próximo. E agora nós estamos tentando otimizar uma linha de cuidado da mulher HIV e do seu concepto, para que esse caso não aconteça de novo, para que esses 800 mil a gente não tenha que receber, né, e começar com Biovir e Caletra, né, para um bebezinho de 3, 4 meses. Tá? Então, agora nós temos outros colegas que já... Essas pessoas todas já faziam isso. É o pessoal da nutrição que distribui o leite, é o pessoal, né, da farmácia que distribui os antirretrovirais. Então, nós estamos nos espraiando. Tá? Então, também estamos aproveitando para apresentar o grupo. Né? E o meu último slide é só para lembrar, pode passar? Que a importância, eu adoro esse slide, eu não consigo passar outro. É a coisa certa no lugar certo, tu entendeu? Porque se a gente não faz, agora tu pode passar o próximo, que aí a gente deu uma calibrada, né? Então, assim, ó, é a coisa certa no lugar certo, no momento certo. Então, assim, ó, a revelação é importante, mas vamos pensar quando isso vai acontecer, para que a gente não afaste essa família da gente, né? E para que a gente possa cuidar. Porque não havia dúvida, todos nós queremos a proteção desse bebê, ele tem que tomar o AZT, ele tem que fazer os exames, ele tem que tomar sulfa, enfim, tudo que tem que acontecer. Né? Pode passar o último. Então, assim, ó, a ideia é de quando fazer isso. Tá? Então, eu acho que a gente pode, né, nós encerrar, passar para o professor, um abraço, obrigada. Carminha, espero que a gente tenha conseguido trazer o assunto, como tu pedisse, e lembrar a todos que o hospital está totalmente envolvido nessa causa há muitos anos. Eu gostaria de encerrar agradecendo ao time aqui e convidá-los para o último Grand Round da quarta-feira que vem, que é o Grand Round, o último do ano, o último meu também, e a gente vai estar trazendo um pouco de humor nesse último Grand Round. Nós convidamos o Iote para falar sobre medicina e humor, o chargista da 0 Hora. Vai ser no Grand Round grande, com muito lanche para um monte de gente, e a gente espera encerrar com alegria esse ano, que foi tão proveitoso para nós aqui do Grand Round. Muito obrigado e até quarta que vem.